Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal e vamos a mais um estudo. Moisés ressuscitou? Não, Moisés não ressuscitou. Lugar nenhum da Bíblia diz isto. Este ensino foi feito pela senhora Ellen White, fundadora do Adventismo, da Igreja Adventista. E como os ensinos do Adventismo são fundamentados nas suas visões, ou seja, nas visões de Ellen White, então eles fazem um malabarismo bíblico para provar suas visões. Ellen White disse que Deus ressuscitou Moisés. Está no livro Primeiros Escritos, página 164. A sua doutrina diz que Jesus ressuscitou Moisés. Jesus ali eles atribuem a Miguel. Eles dizem que Miguel é Jesus, mas não é. Vamos ler Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. A partir daqui já começa a desvendar os mistérios, né? A realidade já começa a ficar exposta para quem quiser ver. O texto não diz de maneira nenhuma que Moisés ressuscitou. Diz apenas que Miguel disputava o corpo de Moisés com Satanás. Dizem que Jesus é Miguel. Por isso dizem que Jesus ressuscitou a Moisés. Preste bem atenção. Se Miguel é Jesus, por que então Miguel expulsou o diabo em nome de Deus? Se Jesus é Deus, por que ele expulsou em nome de Deus? E ele disse: Deus te repreenda. Por quê? Se Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, Marcos 16, 17. Se Jesus disse que expulsaria um demônio em nome dele, demônio é expulso em nome de Jesus. Por que Jesus expulsou em nome de Deus? Teve que usar uma força maior. Por quê? Porque Miguel é um anjo. Miguel é inferior. Miguel não é Jesus. Um dos motivos que eles dizem que Moisés ressuscitou é porque Moisés apareceu para Jesus na transfiguração. Moisés apareceu para Jesus e conversava com ele. Então, como eles não acreditam em consciência após a morte, e nem que temos uma alma que sobrevive após a morte, então eles dizem que ele ressuscitou, para que isso entre em acordo com os seus ensinamentos. Moisés apareceu para Jesus e conversava com ele. Isso prova algumas coisas que eles dizem que não existe. Consciência após a morte. Eles não acreditam em consciência após a morte. Aqui prova: Moisés conversou com Jesus. O sono da alma, que é uma doutrina que a pessoa fica dormindo após a morte, que não temos uma alma que sobrevive fora do corpo. Moisés apareceu. Uma alma que vive fora do corpo após a morte. Eles não acreditam nisso. Por isso que eles dizem que Moisés ressuscitou, para ficar em conformidade com a sua doutrina. Caso contrário, o ensinamento de Ellen White seria desmascarado. Ellen White diz que Moisés ressuscitou logo após a sua morte. A Bíblia diz que Deus o sepultou. Das duas uma. Deuteronômio 34, 6. Deus o sepultou e nunca souberam onde foi a sepultura. É das duas uma. Se ele ressuscitou após a sua morte e Deus o sepultou, se ressuscitou logo após a sua morte, então Deus sepultou o quê? O que Deus enterrou? O que foi que Deus sepultou se ele ressuscitou logo após a morte? Só se Deus enterrou um caixão vazio ou um lençol vazio. Jesus foi o primeiro a ressuscitar.
1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo é a primícia, Cristo é o primeiro. Imaginou que heresia? Primeiro Jesus, depois nós, na sua vinda. Dizer que Moisés ressuscitou, acreditar nisto, é a mesma coisa dos católicos, que dizem que Maria foi para o céu com o corpo e tudo. A única diferença é que Ellen White disse que Moisés ressuscitou. E já o catolicismo, que diz que Maria foi para o céu com o corpo e tudo, foi dito pelo Papa Pio XII. A única diferença foi quem disse. Um foi Ellen White e o outro foi o Papa Pio XII. Mas tanto um quanto o outro não existe nenhuma referência bíblica, nenhum nem outro. Mas tanto uma coisa quanto outra são heresias. Não existe base bíblica nenhuma. Distorcer a Bíblia para tentar provar uma heresia, um absurdo. Fazer um malabarismo bíblico para provar uma heresia. Um malabarismo maior que o do Circo de Soleil. A intenção do vídeo não é ofender a ninguém, só que é para mostrar uma realidade bíblica e evitar que pessoas que não têm conhecimento bíblico caiam no engano. Então é isso aí então. Obrigado mais uma vez.